Eu quero compartilhar ainda uma palavra no seu coração. Eu sei que hoje você já aprendeu muito, viu? Eu sei que hoje você já ouviu e você, pelo testemunho aqui, você já ouviu muita coisa e aprendeu muita coisa. Aprendeu até que Deus pode demorar, mas Ele vem e resolve. Se você tem alguma questão aí pendente, espere no Senhor, confie nele. O laço do inimigo vai se quebrar e você vai vencer. Esperamos 19 anos e hoje a gente diz, estamos livres como igreja. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso também é prosperidade de Deus. Quando a gente vê a justiça de Deus acontecer em nosso favor, a gente sabe, isso é prosperidade de Deus. E eu quero falar hoje sobre prosperidade. Segredos para a prosperidade de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 28. Vou apressar essa palavra, mas quero compartilhar com você sobre essa questão de prosperidade. Em Provérbios capítulo 28, no verso 13. Enquanto você encontra o texto, eu já vou falando aqui que a nossa igreja hoje ela é denominada como uma igreja neopentecostal. Então, uma nova igreja, uma igreja chamada de o Novo Pentecostes, é uma igreja neopentecostal, porque crê nos dons espirituais, mas ela também tem outras características que marcam, que definem essas novas igrejas. As chamadas igrejas neopentecostais, elas têm sofrido muita crítica por essa mensagem mais atualizada, vamos dizer assim, mais moderna, por falar de dinheiro abertamente, falar de prosperidade, falar de bênção de Deus e falar das necessidades do homem e trabalhar o homem integralmente, corpo, alma e espírito. E essa igreja neopentecostal, ela escandaliza a muitos, porque por conta da sua mensagem, pela sua pregação, pelo seu ensino, ela acaba chocando as igrejas chamadas tradicionais ou as igrejas chamadas também de igrejas históricas, porque elas encerram a sua mensagem preparando o homem para ir para o céu. E a igreja neopentecostal trabalha o homem nas suas necessidades materiais, físicas, hoje, ao tempo em que prepara o homem para ir para o céu. Então você pode e deve chegar no céu e ter vivido em prosperidade aqui na terra, porque essa é a promessa de Deus. Você não precisa viver na pobreza e na miséria, porque vai acreditar no discurso católico da Idade Média, de que santidade era sinônimo de pobreza, e de que os ricos iam para o inferno. E enquanto a igreja tinha esse discurso, arrancava os bens, dinheiro e propriedade do povo para cumprir os seus propósitos aí. E muitos acreditavam isso. Eles usavam até a parábola do rico e Lázaro, para dizer, está vendo aí o rico, onde ele foi parar? Não, o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele não se preocupou com as coisas de Deus, nem teve uma decisão por seguir o Senhor e os seus ensinamentos. Então, esse é o fato. Então, quando a gente fala de prosperidade, ainda tem muitos que ficam meio que cismados aí, dizer, falar disso na igreja? Pois é, olha só o que diz o livro de Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará
misericórdia. Eu vou repetir o texto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Na visão do judaísmo, dinheiro não é apenas um papel, mas eles veem o dinheiro como um resultado do seu relacionamento com Deus. E quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai observar isso. Quando o povo de Israel se afastava do Senhor, o inimigo vinha sobre eles, aí pobreza, miséria, exploração. Mas quando o povo se voltava para Deus, aí vinha tempos de paz, de bonança, de prosperidade, de êxito em tudo. E Deus, quando fala com o seu povo, está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, ele diz: olha, eis que eu ponho diante de vocês a bênção. Então, se você escolher, ainda diz mais, escolhei, pois, a bênção. Então, há uma relação direta. E eu quero dizer para você, pense bem, pecar custa caro. Vamos fazer uma conta aí, quanto é que custa uma vida de um pecador inveterado aí na bebida. Quanto é que custa isso? Pegar todo o seu dinheiro suado do trabalho, do seu sacrifício, chega no sábado e domingo, torra tudo. E aí chega na segunda-feira, de ressaca, para continuar trabalhando. E aí quando se envolve no alcoolismo, acabou, é para beber todos os dias, e o dinheiro já não serve mais para nada, não cuida mais da manutenção da casa, da família, e aí vai acabando com a sua vida, com a sua saúde. É uma prisão maligna. Vamos ver quanto é que custa um adultério. Já pensou quanto é que custa um adultério? Olha só o prejuízo. Então olha o prejuízo aí. Quem é que já viu aqueles vídeos engraçados lá do... Qual é o nome daquele camarada da televisão lá? Ele diz: você... Siqueira Júnior, ele diz: você, vai ver quanto é que custa uma rapariga. E vai lá falando, vai. Então, o pecado custa caro. O pecado provoca o prejuízo. E enquanto que a santidade faz você economizar, viver muito tranquilo, muito em paz com Deus, e Deus ainda abençoa, abre as portas na sua vida. Então eu quero falar sobre esta prosperidade de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer é, como um segredo para essa prosperidade, a gente precisa abrir a mente para compreender o que é a prosperidade de Deus. A gente tem que abrir a mente para saber o que é a prosperidade de Deus. E existe uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. Uma é detentora, guardadora, que é a riqueza, e a outra é a geradora da riqueza, que é a prosperidade. Enquanto o rico tem na sua riqueza um fim em si mesmo, sendo o acumulador, o próspero, ele gera riqueza e abençoa a muitos. O rico tem na riqueza o seu Deus, e o próspero tem em Deus a sua riqueza. Deu para entender a diferença? Enquanto que o rico tem na sua riqueza o seu Deus, o próspero tem em Deus toda a sua riqueza. O próspero, ele faz muitos ganharem dinheiro e se tornarem ricos e se fazerem prósperos. Então a prosperidade gera mais prosperidade. E quem se aproxima de alguém próspero, vai prosperar também. E quando a gente lê o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, quando Paulo fala da igreja, as igrejas da Macedônia. Olha o que diz o texto em 2 Coríntios 8, verso 9. Ele diz assim:
porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Interessante isso, né? Aí muitos teólogos dizem assim, não, mas esse texto aqui é simbólico, esse texto está falando das riquezas e virtudes espirituais do cristianismo. Ok, não tem problema que seja, mas se você olhar o contexto, não. No contexto, Paulo está falando de dinheiro. O apóstolo Paulo está dizendo, as igrejas da Macedônia, que é uma região mais pobre de toda a Europa da época, então essas igrejas, mesmo sendo pobres, insistiram para ofertar naquela grande campanha que o apóstolo Paulo estava levantando dinheiro para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então Paulo estava falando de dinheiro, e Paulo diz, Jesus era rico e se fez pobre por amor de vós. Então a gente não vai entrar nesse discurso de que Jesus era pobre, coitado, miserável, não. Isso não é verdade. É porque Jesus era pobre, ele andava maltrapilho, conversa furada. Não é que Jesus estivesse preocupando com dinheiro, porque ele dava o seu jeito para suprir as suas necessidades e a necessidade dos que andavam com ele. Quando cobraram impostos dele, ele disse, vai lá, Pedro, lança um anzol ali no Mar da Galileia. A gente já esteve lá nesse local, eu fiz questão de mostrar para as pessoas que estavam ali com a gente. Então ela desceu o morro ali, chegou no lago, lança aí o anzol, pega o peixe e vai vir uma moeda na boca desse primeiro peixe que você pegar. Pega ele, pega a moeda, agora pague. Então ele tinha o suprimento. Agora não vamos nessa de, Jesus era muito rico, Jesus era... Não vamos inventar essa história. Jesus não estava preocupado com isso, nunca faltou recurso financeiro para ele desenvolver o seu ministério. Ponto final. Então, não vamos entrar nessa de, porque Jesus era muito rico, e Jesus... Ele era rico. Ele era e continua sendo o dono do mundo e de tudo e de todas as coisas. Então não tinha necessidade. Não é nessa de, porque coitadinho, nasceu no meio da vaca e do... Conversa. Vamos ler direitinho o texto, analisar, até por uma questão de higiene, de educação. Então, no judaísmo, o judeu não faria nunca uma doideira dessa. Não, tem todo um cuidado, e na época própria, eu mostro os textos nos originais, e a gente vai ver o que é essa camilha que se colocava os bebês, e não manjedoura de dar comida a bicho. E o texto original, e a gente já sabe disso, vocês já ouviram, o texto original não fala de, é um lugar, manjedoura que botava comida para os bichos, aí botaram Jesus dentro. A palavra deveria ter sido traduzida por camilha, que é exatamente o bercinho, o tal do Moisés que se bota uma criança. Aí a gente já começa a entender melhor como é que era a história. Mas para cumprir propósitos políticos e dos interesses e etc. e tal, aí a gente tem essas traduções que confundem, e a gente tem que ficar esperto. Por isso, a gente tem que atentar, abrir a nossa mente para saber que quando você se converte, tem uma promessa de Deus para você prosperar. O problema é que você tem que estender a mão para pegar a sua bênção. Aí você é roubado na sua consciência de que você pode, aí você não busca. E aqui hoje eu quero que Deus desate uma unção para você abrir assim a sua cabeça e saber que Deus tem uma promessa de prosperidade para a sua vida, e Ele quer te fazer próspero. Entenda, Ele não quer apenas que você tenha dinheiro, Deus quer te fazer próspero em todas as áreas da sua vida. Quem crê e recebe, se expresse aí, meu querido. Aleluia. Então, prosperidade e ser rico não é pecado.
De jeito nenhum. Olha o que o livro de Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões é o pecador, ele encobre os seus pecados, esse jamais prosperará. Mas, se você confessa e deixa os seus pecados, aí você vai alcançar a misericórdia do Senhor, será restaurado na promessa de bênção e de prosperidade sobre a sua vida. Entendeu aí? Então a gente precisa olhar o texto na Bíblia e abrir a mente para entender. A prosperidade não é pecado. Riqueza não é pecado. Então a gente tem que acabar com essa ideia de que ficar rico aí é pecado. Não. Tem pobre pecador e tem rico pecador. Tem pobre vivendo em santidade e tem rico vivendo em santidade. Qual é o problema? E a gente tem tantos testemunhos disso, que pessoas que prosperam, que enriquecem e continuam servindo ao Senhor. Então não tem nada contrário a isso. A questão é o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 10, você pode ler mais ainda, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro. Aí ele diz: aos que querem ficar ricos, caem em tentação. Por quê? Isso é a cobiça, a avareza pelo dinheiro, o desespero pelo dinheiro. Faz qualquer negócio. É esse o problema do dinheiro. E a gente precisa fazer uma exegese correta, para que a gente não fique com o sentimento de culpa, de que, se eu for ficar rico, ou se aí eu estou em pecado. Não, absolutamente não. Deus quer nos fazer prosperar. O salmista, no Salmo 35, ele vai dizer assim: eis que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer em nos fazer prosperar. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Então, até o desejo do coração, Deus quer nos atender. Então, olha, um segredo para prosperar: entenda que a prosperidade não é pecado, ficar rico não é pecado, que a gente precisa abrir a mente e entender, compreender que a prosperidade de Deus vai muito além do ter dinheiro, vai muito além. Então a prosperidade alcança todas as áreas da nossa vida. Dá um amém aí. A prosperidade que nós queremos, ela vem de Deus. Tiago, no capítulo 1, no verso 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Prosperidade não cai do céu, mas vem de Deus. Então a gente fica imaginando, agora eu sou crente, tem uma promessa de Deus para eu prosperar, agora vai cair na minha cabeça. Eu vou até botar umas cordas mais fortes na rede e vou esperar aí, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Essas interpretações equivocadas da Bíblia pode trazer problema. Então, a prosperidade vem de Deus, mas não cai dos céus na nossa cabeça. A gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que trabalhar. E Deus tem o maior prazer em nos fazer prosperar. E agora, se você tem seus pecados encobertos aí, a sua vida não é reta diante de Deus, aí você vai ter problema para receber a bênção de Deus que te faz prosperar. Deu para entender? Essa palavrinha no texto de Provérbios 28:13, ela fala, e é uma palavra mais comum no Antigo Testamento, que é traduzida por prosperidade, essa tsalak. Ela significa prosperidade vinda de Deus, é prosperidade como fruto de uma vida bem-sucedida espiritualmente e, consequentemente, materialmente.
Então a relação que a gente encontra do homem com o dinheiro no Antigo Testamento, essa teologia aí, ela sempre tem o critério de Deus. Está em santidade, te faço prosperar. Está em pecado, vai levar na cabeça. Era assim que o homem entendia na época, e era uma forma de Deus, vamos dizer assim, controlar essa situação do homem. Então, em nossos dias, a gente vê muitos fazendo de tudo e de qualquer jeito. É um desespero pela riqueza e não pela prosperidade. E fazem até pacto com o capeta, para dizer, vou ficar rico, e o diabo enganando, porque Satanás não tem nada para dar a ninguém. Ele é um mentiroso, ele não tem nem casa para morar. A casa que ele mora é o inferno, e quem tem a chave é Jesus Cristo, o Senhor. Dá um aplauso aí a Jesus, ó. Olha, aí, nem todo rico é próspero. É interessante a gente parar para pensar nisso. Nem todo rico tem uma vida abençoada por Deus. A gente vê tantos ricos e famosos que não têm descanso, não têm paz, não têm prazer em viver, e vivem numa situação difícil, complicada, em guerra, em insegurança, e até cometem suicídios. Então a gente precisa parar para pensar e buscar a bênção de Deus, que nos enriquece e não nos acrescenta dores. É a bênção do Senhor que nós queremos, o tsalak, que vem quando a gente enfrenta as nossas transgressões, os nossos pecados diante de Deus, e resolvemos. Deus não libera a sua bênção sobre aqueles que vivem em pecado. E a gente precisa se consertar com Deus, para que as portas se abram e a gente venha a prosperar. Você entendeu isso? Quer um exemplo? Tem um rei muito querido em Israel, na história de Israel. Uzias. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, conta a história desse rei. A história do grande rei Uzias. É aquele rei que, quando morreu, todo Israel ficou triste. E o profeta Isaías entra no templo, no capítulo 6, no verso 1, a Isaías diz, o texto vai dizer, nos dias em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, o rei Uzias, ele entra para a história como um dos reis mais queridos de Israel. E a história desse rei é uma história de muita prosperidade, de muita bênção. Segundo Crônicas 26, 5, vai dizer assim, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Então, olha o ensinamento aqui, ó. Enquanto o rei Uzias buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E ele ficou famoso. Ele entra para a história como o amigo da agricultura. E ele tinha uma sabedoria, ele construiu máquinas de guerra que lançava flechas em grande quantidade, lançava pedras, e um exército poderoso. E muitos vinham para ele para dar presentes, pagar tributos, e ele ficou riquíssimo. O reino dele prosperou muito, mas ele teve um problema. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões. 2 Crônicas 26, 16. Enquanto ele buscou a Deus, prosperou. No dia que ele se afasta do Senhor, se arrebenta todo. Essa mensagem é para você que está aqui hoje, meu querido. Não se afaste de Deus. Satanás está doido para acabar com a sua vida. E se você der mole, ele vai entrar com tudo. Então fique esperto, se conserte com Deus. Quando a gente está vivendo em pecado, em transgressão, jamais a gente vai prosperar. Você pode até dizer, não, mas eu estou bem, eu estou... Deus tinha e tem muito mais para te dar, mas você está vivendo assim, não vai receber aquilo que Deus tem para te entregar, meu querido. Quem entendeu essa palavra, dá um amém aí. Aleluia.
A prosperidade de Deus exige a nossa humildade. A prosperidade de Deus exige a nossa humildade. Só para eu terminar aqui, Tiago no capítulo 4, no verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos da humildade para conquistar a prosperidade de Deus. Quando o homem recebe uma prosperidade, uma riqueza, um dinheiro, a tendência do coração dele é se exaltar. É a tendência do homem, é se encher de orgulho. Se orgulha, porque... Aí quando ele se orgulha, ele se esquece de Deus, que é a fonte de toda a sua riqueza e prosperidade. Aí ele acha que é o tal. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. O rei Uzias, ele cresceu tanto, prosperou tanto, que ele disse: eu sou todo poderoso. Ele entrou no templo e disse: eu não preciso mais de profetas, eu não preciso de sacerdotes. Enquanto ele tinha um sacerdote que o aconselhava, pode ler a história, o texto, era Zacarias, o profeta, que era o sacerdote na vida dele. Ele estava bem prosperando. No dia que ele disse: eu não preciso de ninguém, eu sou rei, próspero, rico, entrou no templo. E ele chegou no templo do Senhor e disse: eu mesmo vou fazer o sacrifício, eu vou acender o incenso. E acendeu. Os sacerdotes entraram no templo e disse: rei Uzias, você é rei, mas você não é sacerdote, não foi chamado por Deus para isso. E 80 homens, 80 sacerdotes, para poder convencer aquele rei que ele tinha que parar com aquele sacrifício e sair. E mesmo assim não conseguia. Aí Deus resolveu, botou lepra na testa dele. Quem estava vendo eram os sacerdotes. E disse: olha, rei, você está leproso. Sabe o que aconteceu com o rei? Ficou leproso até o dia da sua morte. E foi excluído de frequentar o templo. Excluído da casa de Deus pelo seu orgulho. Excluído. Quer prosperar? Tem que ter humildade. A prosperidade de Deus exige a nossa humildade. Humildade para reconhecer as nossas transgressões. Humildade para reconhecer os nossos pecados. A grande maioria dos pecadores escondem os seus pecados. E ainda posam de santos. E acusam os demais pecadores pelos seus erros e pecados que eles mesmos cometem. São verdadeiros sepulcros caiados. Aí a gente tem que aplaudir e elogiar o grande rei Davi. Davi aprontou todas. O orgulho tomou seu coração e ele cresceu. E aí ele disse: toda mulher que eu quiser, não importa quem é, eu resolvo. E aí se envolveu com a mulher casada, Betseba, tinha marido. Aí olha as manobras dele, no seu adultério. Olha as mentiras, olha os esquemas. Bota o marido dela de frente logo na batalha, que é onde todos os soldados morrem ali. E armou. E assim aconteceu. Num belo dia chega o profeta Natã e bota o dedo na cara de Davi, e toda a história a gente já conhece. Sabe qual foi a reação de Davi? Caiu, prostrado, arrependido. E sabe o que é que Deus fez com ele? O levantou e o exaltou. Morreu em boa velhice, em prosperidade. Pode ler o texto da história de Davi. Porque ele soube se humilhar na presença do Senhor. Teve humildade para reconhecer os seus pecados. A gente precisa de humildade para a gente saber fazer, para a gente saber o que fazer com os nossos pecados. Pecado tem que ser resolvido, meu irmão. Então, se você quer ouvir essa palavra hoje como uma palavra profética sobre a sua vida, então receba mesmo. Se tem um pecado encoberto aí, resolva ele logo. Peça perdão a Deus, dê o seu jeito, porque ele vai aparecer.
ele vai feder. Pecados são como peixes, precisam ser tratados logo. Porque se você deixar ele lá escondido, vamos esconder esse pecado aqui, um peixe. Você já pensou? Pescar um peixe, dizer, eu não vou tratar ele hoje não, eu vou tratar amanhã. Eu vou guardar aqui debaixo da minha cama para ninguém ver. Daqui uma semana eu trato ele. Sabe o que acontece com um peixe? Assim é o pecado. Mas o homem é em pecado, as suas narinas não conseguem sentir mais o fedor que exala de uma vida em pecado. Mas Deus sente e tem repugnância. A gente tem que ter humildade para saber o que fazer com o pecado. O pecado tem que ser reconhecido e não negado. O pecado tem que ser confessado e não escondido. O pecado tem que se arrepender e não justificar. O pecado tem que ser abandonado e não continuado. A gente precisa de humildade para ouvir conselhos. Quer prosperar na vida? Então valorize os conselhos, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Quer prosperar na vida? Então valorize o seu discipulador, o seu pastor, pois é dele que vem a bênção que Deus tem para a sua vida, meu querido. É a unção de Deus que te faz prosperar. E essa unção, ela vem dos sacerdotes sobre a sua vida. É assim que Deus tem trabalhado. Ele pode fazer diferente, do jeito que ele quiser, ele faz. Mas esse é o processo normal. É assim que Deus abençoa, libera a bênção. Quer prosperar na vida? Então tenha os seus mentores. Eu li agora um livro muito interessante do bispo T.D. Jakes, Planar. E ele fala sobre a importância de ter conselheiros, de ter mentores para orientar. Aprenda que você não sabe tudo. Então, ele diz, encurte a sua jornada e pegue carona com quem já trilhou essa estrada que você está querendo trilhar agora. Então você vai muito mais rápido. E é assim que funciona. Quando você quer prosperar, você precisa de humildade para ter esse mentor sobre a sua vida. Sabe quem era o mentor do grande rei Uzias? E ele prosperou todo o tempo enquanto ouvia o seu mentor? Era o profeta Zacarias. Mas no dia em que Uzias deixou Zacarias e se meteu a querer dar uma de sacerdote, entrou no templo, quis oferecer incenso, acabou a vida dele ali. Acabou, porque ele não teve humildade para reconhecer até onde ele poderia ir. Humildade para reconhecer que a gente não sabe de tudo. Humildade para a gente pedir ajuda e dizer, me ensine, eu não sei. Mas para um orgulhoso dizer isso, me ensina aí, eu não sei. Já pensou aquele funcionário que chega novo na empresa e vai assumir e não chega para o outro e diz, me ensina aí, passa aí o serviço. Então a gente precisa ter essa humildade de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me oriente aí. Dá uma palavra a Deus. Procura o teu líder, o teu sacerdote direto. Vai dar a palavra de Deus e você vai descobrir o caminho para a sua prosperidade. A gente precisa de humildade para buscar aprender, estudar aquilo que a gente não sabe. No hebraico, o povo judeu tem uns segredos aí muito interessantes para a prosperidade. E entre estes segredos está uma palavrinha no hebraico que é traduzida também por prosperidade. São 3 principais palavras: o salak, que a gente lê em Provérbios 28:13, o shalom, que é liberado para prosperar, e o hashé, que quer dizer aprender para prosperar. Então você quer prosperar, aprenda o caminho da prosperidade. Agora, se você ainda não entendeu o que é prosperidade, então eu vou dizer para você o que não é prosperidade. Deuteronômio capítulo 28, e eu convido você para ficar de pé, para a gente concluir aqui. Deuteronômio 28, a gente vai ver o que não é prosperidade.
Deuteronômio 28, a partir do verso 28, aí ele diz assim, no capítulo 28 de Deuteronômio, o primeiro versículo já diz assim: se atentares ou atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, e sobre ti virão todas estas bênçãos e te alcançarão. No verso 15, ele diz: será porém que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Aí eu vou ler o verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Olha que tristeza. Isso é não ter prosperidade. E eu vou falar, olha, tem uma pessoa num condomínio com uma mansão, uma casa muito bonita, e ele trabalhou, e eu conversei com ele, o maior prazer em terminar a casa bonita, grande. Quando estava no final, só faltava a pintura. Separou-se da mulher. Aí hoje eu vejo outro morando naquela casa onde ele deveria estar morando. Sabe como é o nome disso? Exatamente. Prosperidade é muito mais do que a gente está imaginando aí, ó. Prosperidade não é só você ter dinheiro no bolso. É muito mais. Prosperidade de Deus é ter paz com Deus. E o texto de Deuteronômio vai dizendo, pode ler em casa e você vai ficar impressionado com o que ele vai ensinando sobre o que é a prosperidade. Quando Deus falou isso com o seu povo, o povo entendeu perfeitamente. Enquanto eu estou bem com Deus, eu prospero. Se eu estou numa vida de pecado, eu me arrebento em todas as áreas. Qual é o caminho que você quer trilhar, meu querido? Quer prosperar? Então ajuste a sua vida com Deus. Amém? Comece a orar. Fale com Deus aí. Pergunta para Deus assim: Senhor, tem alguma maldição aí que eu preciso me livrar dela? Fala com Deus. Tem algum pecado aí que eu preciso abandonar? Porque o livro de Provérbios 28:13 nos diz: se confessares, Provérbios 28:13, se abandonares e confessares, né, as suas transgressões, você vai prosperar. Mas o que encobre não vai prosperar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Quem sabe se a sua vida não está travada aí, ó. Alguma área da sua vida está travada porque tem um pecado aí que precisa ser resolvido. Quem sabe se Deus não está prestes a liberar uma grande bênção na sua vida, mas tem uma coisa aí que não tá legal, sabe? Que precisa ser consertada. O seu relacionamento com Deus, o seu compromisso de vida com o Senhor. Ore e fale com Deus. Aleluia. Quero orar pela sua vida, meu querido. Você está precisando receber uma oração aí para desatar a prosperidade de Deus. Tem alguma coisa aí que você precisa mudar no seu coração, na sua vida aí? O Espírito Santo de Deus mostrou algo para você e você quer receber essa oração? Eu
Quero orar agora. Onde você estiver aí, levanta a sua mão bem alto. Faça isso com fé. Eu quero orar para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua vida, o seu desafio, o seu problema, a sua luta, mas eu sei que Deus pode. Deus pode fazer milagres. Deus pode mudar a sua vida a partir de agora. E eu vou orar por isso. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra que foi ministrada e que impactou as nossas vidas, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a tua palavra, ela não volta vazia, antes cumprirá o propósito para o qual ela foi ministrada. E hoje, ó Deus, a tua palavra impactou as nossas vidas e nós estendemos as nossas mãos agora, meu Deus, para buscar a bênção do Senhor. Entendendo a tua palavra quando nos ensina, quando nos diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então as nossas mãos estão estendidas para alcançar a tua misericórdia, Senhor, o teu perdão, meu Deus. As nossas mãos estão levantadas para o alto agora, para receber do Senhor a bênção da prosperidade. E, Senhor, se há algo que está travando, segurando, amarrando, impedindo das suas bênçãos nos alcançar, meu Deus, que seja agora anulado, cancelado pelo sangue de Jesus Cristo, que cancela toda maldição que venha sobre as nossas cabeças. O sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, e cancele toda maldição, meu Deus. E que hoje, Senhor, o Senhor comece um novo tempo em nossas vidas, um tempo de bênçãos e de prosperidade. E aquela bênção que nós estamos aguardando no Senhor, que hoje ela seja desatada sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Uma semana de bênção, de sucesso, de conquista. Glória a Deus. Os dízimos, as ofertas que nós não reservamos um tempo hoje, você pode vir à frente e depositar aqui na caixa a sua oferta, os dízimos, a contribuição. Deus abençoe a sua vida, meu querido.